Notícia terrível sobre Lula, deixou o Palácio do Planalto em clima de velório neste exato momento. O PT, a esquerda, todos estão desesperados. Eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes nesse boletim para vocês. Outra bomba gigante, gente, tá? Grande autoridade da política acabou de ser afastado do cargo, tá fora do cargo. Grande autoridade da política acabou de ser afastado do cargo, notícia oficial. Essa notícia acabou de ser confirmada e essa notícia, gente, devastou a política nesse dia de hoje. Eu vim correndo trazer essa informação em todos os detalhes e destaques, gente, tá? E o Lulinha, gente, tá? Que entrou num completo desespero após notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. O Lulinha tá devastado, gente, tá? Assim, é inacreditável o que acabou de acontecer. Lulinha tá desnorteado. Claro que eu vou trazer também essa informação em todos os detalhes e destaques. E a grande jogada de mestre de Flávio Bolsonaro para vencer a eleição de 2026. Gente, é a maior tacada de mestre, gente, é simplesmente inacreditável o plot twist carpado do Flávio Bolsonaro, uma reviravolta que ele acabou de conseguir, que eu considero assim, gente, tem que ser muito inteligente. Plot twist carpado, tacada de mestre, jogada de mestre, que gerou pânico e desespero na esquerda. Isso aconteceu agora e eu também vou trazer tudo nos mínimos detalhes a partir de agora. Inclusive, gente, tá? Um figurão que foi preso pelo André Mendonça tentou tirar a própria vida dentro da cela da polícia. Gente, é simplesmente chocante. Inclusive, eu tenho imagens para trazer aqui para vocês. Já antecipo para vocês que é simplesmente chocante o que acabou de acontecer, tá? Um miliante que foi preso do escândalo do caso Master, gente, tá? Ele foi preso hoje e tentou tirar a própria vida dentro da cela, gente, tá? É simplesmente inacreditável. Eu vou trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Só não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente. Logo de cara, deixa eu começar aqui. Realmente, evangélico André Mendonça foi pra cima, gente, tá? Sem dó e nem piedade. Ele não tá dando colher de chá para esses bandidos criminosos que foram presos nesse dia de hoje. E a informação que a gente tem é que lá em Brasília, gente, o desespero tomou conta após essa decisão aqui do André Mendonça. Quer saber o porquê do desespero? Tem que assistir até o finalzinho, vejam só. É isso aí, Ineg. Agora sim, gente, áudio aqui para trazer as atualizações e reforçando essa sua análise, o ministro André Mendonça teve uma decisão complementar, acatando um pedido da PF e vai mandar o Vorcado e os outros 3 presos para presídio estadual. Eles não vão ficar na superintendência da Polícia Federal, justamente porque a PF argumentou que ali não há uma estrutura adequada para manutenção prolongada de presos. Reforçando, então, que Daniel Vorcado pode passar mais tempo nesta prisão preventiva do que os 11 dias iniciais que ele passou na primeira fase, né, desta operação Compliance Zero. Aqui nos corredores do Congresso Nacional, volta sim a se discutir se Daniel Vorcado pode fazer uma delação premiada, alguma espécie de colaboração com a Justiça, a depender, né, do comportamento que ele vai ter, portanto, nesta prisão. A CPI do crime organizado tinha uma expectativa, mesmo que remota, da presença de Daniel Vorcado aqui hoje para prestar depoimento, aí não aconteceu, foi cancelada, mas ainda tem uma possibilidade, porque o senador Renan Calheiros negociou pessoalmente com os advogados de Vorcado para que ele compareça na Comissão de Assuntos Econômicos na semana que vem, dia 10, terça-feira. Fica uma dúvida de como é que isso vai se dar na prática, já que ele está
preso agora, precisaria de uma autorização do ministro André Mendonça, mas existe essa possibilidade ainda de que Daniel Porcaro possa comparecer, pelo menos não foi cancelado. E nem... gente, ele pode participar de forma, né, por videoconferência, dá-se um jeito, né, gente? Renan Calheiros, vocês sabem muito bem, macaco velho da política, sabe muito bem o que precisa ser feito. Mas a grande preocupação, gente, com a prisão do Daniel Porcaro tem um nome, e ele está resumido em uma palavra: delação. A delação do Daniel Porcaro, que pode implodir a República. República e meia, né? É o grande desespero, porque a própria Mônica Bergamo, né, da Folha de São Paulo, revelou que quando o André Mendonça prende, dificilmente ele solta, né? Vocês viram o que aconteceu com o careca do INSS. Tanto é que o careca do INSS já está ali quase assinando delação premiada. E parece que o desespero tomou conta de Brasília por esse motivo. O André Mendonça, o terrivelmente evangélico, quando ele manda prender, ele não é de mandar soltar, ele mantém ali o cara na cadeia, preso. E o desespero é que o Daniel Porcaro aceite delação premiada e entregue tudo que ele sabe, entregue todo mundo para conseguir aí alguns benefícios, diminuir aí a sua pena de prisão, gente, tá? É chocante, é simplesmente chocante. Falando em chocante, gente, tá? Vocês vão ficar de queixo caído com uma notícia que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, que foi uma grande tacada de mestre do Flávio Bolsonaro. Grande tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, que gerou pânico e desespero na esquerda, que agora, neste exato momento, eu faço questão de trazer essa informação para todos vocês, porque agora eu preciso trazer aqui uma informação que gerou pânico e desespero no Lulinha. Vocês vão entender, calma. Antes de trazer a próxima informação aqui na tela para vocês, primeiro eu preciso que vocês vejam essa matéria. Decisão de Flávio Dino sobre a amiga de Lulinha não atinge filho do presidente. Hoje foi amplamente divulgado aí nas redes sociais que, olha, o Flávio Dino tomou decisão, ele anulou, né, a quebra de sigilo lá da CPMI do INSS, anulou, né, a quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha, da Roberta Luxinger, e agora, né, a imprensa está tratando aí de corrigir essa situação. Olha, o Flávio Dino, na verdade, ele anulou lá, né, derrubou a decisão da quebra de sigilo contra a Roberta Luxinger. O Lulinha ainda tá de pé, ainda tá valendo, tá? Tá valendo. E a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefone telemático lá do Lulinha tá valendo. Aí, gente, o desespero tomou conta. O desespero tomou conta, que agora vejam só o que acabou de sair na imprensa. Gente, parece até que eu tenho uma bola de cristal. Eu tinha dito pra vocês, no primeiro vídeo aqui hoje, eu falei, gente, no primeiro vídeo não, na verdade, o último vídeo de ontem. Eu disse pra vocês, gente, escrevam o que eu tô dizendo pra vocês. Essa decisão do Flávio Dino em derrubar, né, a quebra de sigilo lá, em anular, né, a quebra do sigilo lá da Luxinger, da Roberta Luxinger, isso aqui abre precedentes e o Lulinha vai pedir a mesma coisa. Se a Roberta Luxinger pediu no STF e teve êxito, teve sucesso, por que o Lulinha não ia pedir? Eu disse pra vocês que isso ia acontecer, só que eu achei que não ia ser tão descarado assim, que não ia ser tão rápido. Mas não, o Lulinha fez aqui, ó. Lulinha aciona Flávio Dino no STF para suspender quebra de sigilo. Ou seja, se o Flávio Dino, que foi indicado pelo meu pai, salvou Roberta Luxinger, por que ele não vai salvar eu, que sou filho do homem? Ah, gente, pelo amor de Deus. É um tapa na cara da sociedade. Agora eu quero ver o que é que o Flávio Dino vai fazer. Porque se o Flávio Dino foi indicado pelo Lula salvar o Lulinha, gente, o Flávio Dino vai ser destruído em todos os jornais do Brasil, pelos principais juristas. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. E agora, o Flávio Dino vai comprar briga com a imprensa para salvar o filho do Lulinha? Vamos entender? Isso aqui é desespero, gente. Desespero tomou conta do Lulinha. Por isso que no vídeo anterior eu trouxe lá a reunião do governo Lula, após lá o Davi Alcolumbre, né, não ter
ter mantido, né, a quebra do sigilo do Lulinha. Aconteceu reunião após a decisão do Alcolumbre e o resultado da reunião tá seguindo, né? Tá aqui, tá aparecendo. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, apresentou um pedido de extensão, ou seja, para estender. Se ele concedeu, né, a graça a Roberta Luxinger, tem que estender também para o Lulinha, né, gente? Então tá aqui, conhecido como Lulinha, então ela apresentou o pedido de extensão ao ministro Flávio Dino para tentar derrubar a decisão da CPMI do INSS que determinou a quebra de seus sigilos fiscal e bancário. Aí, gente, a pergunta que fica é... Porque o Lulinha disse recentemente que é inocente, que vai provar a sua inocência, que ele não roubou, que ele não é criminoso, que na verdade foi, né, a Roberta Luxinger que usou o seu nome em toda essa história, que ele é inocente, que ele é uma Madre Teresa de Calcutá. Ele disse que é veemente inocente. Se ele é inocente, por que ele está recorrendo ao Flávio Dino? Essa conta não fecha, gente, tá? Desespero, se o desespero tá tomando conta é porque tem culpa no cartório. Porque quem não deve não teme. Se ele não tem nada a ver, se ele não recebeu um mensalão de 300 mil, se ele não utiliza aquele imóvel luxuoso lá em Brasília, né, gente? Tudo isso é injustiça, se ele é inocente, por que ele tá recorrendo ao STF, ao Flávio Dino? Se ele não recebeu um pagamento de 25 milhões, né, como ele foi delatado lá pelo ex-funcionário do Careca do INSS, se ele é inocente, por que ele está recorrendo direto para o Flávio Dino? Pelo amor de Deus, gente, tá? A coluna apurou que a iniciativa foi protocolada pelo filho do presidente Lula após decisão judicial que dessa quarta-feira suspendeu a quebra do sigilo da empresária Roberta Luxinger, apontada como amiga de Lulinha. No pedido, a defesa sustenta que o entendimento adotado no caso da empresária deve ser estendido a Lulinha. Eu disse que eles iam pleitear isso. Eu tinha certeza que o Lulinha ia pedir para essa decisão se estender para ele também. É claro que ele ia pedir, gente, tá? Requerimento será analisado pelo ministro Flávio Dino, que foi sorteado relator do mandado de segurança impetrado por Roberta Luxinger. Gente, é muita coincidência. Antes de passar para as próximas informações, é muita coincidência, né, gente? Tá assim... Claro que pode ter acontecido, sei lá, mas assim é muita coincidência, né? Roberta Luxinger faz um pedido ao STF, cai na mão do Flávio Dino, indicado pelo Lula. Aí o Lulinha vai lá e tenta se beneficiar da mesma decisão que foi dada à sua best friend e da sua esposa, que, ó, segundo ele, eles usaram o nome dele para ter privilégios, né, em Brasília e do governo do seu pai. Tá aí, gente, tá amplamente divulgado. O Lulinha prepara pedido ao STF de suspensão de quebra de sigilo na CPI. Desespero tá tomando conta ou não tá, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. E tem mais, daqui a pouco, gente, tá? Grande autoridade foi afastada do cargo, gente, tá? Tá fora do cargo. E o motivo vocês vão ficar chocados. Mas antes, eu preciso trazer essa tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Vejam só aqui o que tá escrito aqui em cima, ó. Lula vai desistir? CNN confirma bastidores de que o presidente pode ficar fora da reeleição. CNN divulga bastidores, confirma bastidores que Lula pode ficar fora da reeleição. O jogo mudou, Flávio vira advogado do pai e Lula cogita desistir. Gente, bomba, bomba, bomba. Lula cogita desistir da reeleição, ficar fora da eleição. E aconteceu uma tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, que eu tô aqui assim, gente, é muito inteligente esse menino, mas é muito inteligente. Tem que ser presidente da República, sim, gente. Esse filho do Bolsonaro deu um chapéu no Alexandre de Moraes nesse dia de hoje, que eu tô assim, ó, de queixo caído. Flávio Bolsonaro deu uma rasteira no Alexandre de Moraes, que eu tô de queixo caído. Essas duas informações vão estar aqui, ó, nesse vídeo. Lula desistindo da eleição 2026 e Flávio Bolsonaro dando uma rasteira no Moraes. Essas duas informações vão estar aqui.
Assistam, mas assistam com muita atenção, gente. É bomba. O Lula pode inventar uma desculpinha e falar: chega, não dá pra mim não, tô cansado, tô doente, ou pode até ter cavado aí uma inelegibilidade. Eu acho que o Lula tá fugindo das eleições diante do cenário que tá aí. Eu já falei, mas agora quem vai falar é a CNN Brasil, o jornalista da CNN Brasil. Eleições, deixa eu trazer uma outra história aqui pra vocês. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas uma parte do PT já começa a trabalhar com a ideia de que o presidente Lula pode sim ficar fora da eleição de 2026. Com a economia custando a reagir e a popularidade do governo em baixa, essa turma acha que Lula pode preferir encerrar a carreira a correr o risco de sair derrotado das urnas. Claro que tudo vai depender de como estiver o cenário quando a gente chegar mais perto da eleição. Mas o que esse pessoal defende é que Lula comece desde já a dar sinais mais claros de que o seu sucessor já está escolhido. O favorito, como a gente sabe, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Oh, mas eu queria demais que fosse o Fernando Haddad, gente. Ia ser muito bom, não seria? Fernando Haddad disputando com o Flávio Bolsonaro. Seria, assim, um sonho, né? Um sonho para nós. Ia ser no primeiro turno, né? A não ser que a maioria da população brasileira goste de pagar impostos, porque a única coisa que o Haddad fez foi quebrar estatais, destruir a economia brasileira e criar impostos. Tanto é que o Brasil também bate recorde em arrecadação. Quem em sã consciência votaria em Fernando Haddad? O cara que não conseguiu ser reeleito à prefeitura de São Paulo na cadeira. Ele perdeu no primeiro turno, o pior prefeito da história de São Paulo, o pior ministro da Fazenda da história do Brasil, ele é o nome a suceder o Lula? Assim, sinceramente, eu avisei para vocês e agora já começa a circular essa possibilidade. As pesquisas estão indicando isso aí, mudança, e o Lula, não duvide, o Lula para querer aí fingir alguma coisa e sair fora, eu não duvido. Agora, vai ficar muito feio e, além de tudo, se o Lula não disputar, ele vai simplesmente deixar a esquerda uma situação muito delicada para eleger deputados, senadores, porque o Lula consegue mentir para muita gente. Sem o Lula, o PT não consegue, né? A verdade é essa, o PT não tem poder de fogo sem o Lula. Na verdade, a esquerda não tem poder de fogo sem o Lula. A direita tem vários nomes de qualidade, vários nomes que inclusive Jair Bolsonaro construiu ao longo do tempo, criando novas lideranças, buscando novas lideranças, e o Lula? O Lula tem Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, o lindinho da lista de propina da Odebrecht, ou lá do Ceará que carregou dinheiro na cueca. As lideranças do Lula são essas aí, né? Então o PT não tem liderança, o PT tem o presente, não tem o futuro, e digo para vocês, eu acho que o presente já está quase mudando também, porque o Lula não tem condições de vencer essas eleições, e agora vocês ouviram aí, né, a própria jornalista da CNN trazendo os bastidores aí de que lideranças da esquerda preocupam que o Lula pode desistir e largar todo mundo na mão. Por isso eles já cobram aí a possibilidade de quem poderia ser o substituto. Haddad, piada, né? Piada. Eles não têm sucessor para comandar esse projeto de destruição. Grande estratégia. Estratégia. Flávio Bolsonaro designado como advogado do Jair Bolsonaro é uma estratégia jurídica e política. Olha só. O ex-presidente Jair Bolsonaro incluiu o próprio filho, Flávio Bolsonaro, como um de seus advogados lá no STF. Essa inclusão foi feita por meio de uma petição apresentada pela atual defesa de Bolsonaro ao Supremo na tarde desta segunda-feira. Caso essa petição seja aceita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, o Flávio vai ter mais liberdade para visitar o pai lá na Papudinha, onde o ex-presidente está preso aqui em Brasília. Isso porque, pela legislação vigente, os advogados podem visitar os seus clientes em qualquer dia e mais de uma vez por dia. Até então, como familiar,
Flávio só vinha podendo visitar o pai às quartas-feiras e aos sábados, que foram os dias estabelecidos por Alexandre de Moraes para que a família possa visitar Jair Bolsonaro. Essa decisão de Bolsonaro de incluir Flávio como seu advogado e dar mais liberdade ao filho nas visitas ocorre num momento de fortes articulações para as eleições de 2026. Ao longo do mês de março, Flávio, que é o candidato do pai ao Palácio do Planalto, vai fechar uma série de palanques nos estados e, por isso, vai precisar conversar mais com o pai. Para mais bastidores... Agora sim, não existe possibilidade do ministro Alexandre de Moraes, em um estado normal, negar o Flávio Bolsonaro como advogado do pai, Jair Bolsonaro. Porém, nós vivemos no Brasil, e aí seria, assim, a atrocidade da atrocidade das atrocidades pro max, né, vamos dizer assim. Então, sinceramente, acredito que não deve acontecer. E a estratégia que eu já imaginava que aconteceria, porque com isso, Flávio Bolsonaro não precisa ficar pedindo autorização ou ter dias específicos para visitar o pai. Como advogado, ele pode ir mais de uma vez no dia e todos os dias, caso ele queira. Isso aí é fundamental, principalmente nesse momento aí de decisões, de palanques, decisões partidárias, quem apoia quem. Bolsonaro, obviamente, não tem as informações aqui do que está acontecendo, e o Flávio Bolsonaro agora, mais do que nunca, se torna, além do pré-candidato, ele se torna o porta-voz oficial de Jair Messias Bolsonaro, uma estratégia esperada, já que Alexandre de Moraes não aceita de maneira nenhuma a possibilidade de Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. Isso aqui, gente, no meu ponto de vista, tá, foi a maior tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro, né, da defesa do Bolsonaro, dos advogados. É simplesmente inacreditável essa jogada de mestre que deu certo. Gente, quem deve estar desesperado com essa notícia é o ministro Alexandre de Moraes, né? Antes, o Flávio Bolsonaro só podia ver o pai 2 vezes na semana. Agora ele pode, se ele quiser, todo dia. Ele é advogado do pai, ele pode ver o pai todo santo dia. E Alexandre de Moraes não pode fazer absolutamente nada. Isso, claro, se ele seguir o que manda a lei, né? Não fazer o que manda a cabecinha dele, né, gente, tá? E aí, foi ou não foi uma tacada de mestre? Gente, coloca aqui embaixo aí a opinião aí de todos vocês, gente, tá? Adorei, amei essa notícia, gente. Oh, o meu sorriso, de orelha a orelha, gente. Quando é notícia boa, a gente tem que comemorar, né? Vamos lá, gente, tá? Eu disse pra vocês, né? A autoridade foi afastada do cargo. Sim, gente, tá? Teve a autoridade afastada do cargo, sim. Que foi, ó, Macapá. STF afasta prefeito e vice-prefeito depois de operação policial, gente, tá? Foi afastado do cargo. Tá aqui, ó. Com o objetivo de avançar nas apurações sobre possíveis fraudes na construção do Hospital Geral de Macapá, o STF determinou nesta quarta-feira, 4, né, o afastamento do prefeito Antônio Furlan, conhecido como Doutor Furlan, e do vice-prefeito do município. A medida ocorre no contexto da segunda etapa da operação Paroxismo, conduzida pela própria Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos firmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. O caso envolve recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao hospital, gente, tá? Aquelas famosas emendas que muitas das vezes a gente não sabe, né, para onde vai, quem fica com o dinheiro, não sabe se as coisas são superfaturadas, se há desvio, né, gente? A gente nunca fica sabendo, né? A minha humilde opinião, gente, tem parlamentares que utilizam-se muito bem as emendas parlamentares, mas tem uns e outros que eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, gente, tá? Não deveria ter a chance de colocar a mão nesse dinheiro, porque a gente sabe muito bem. Principalmente quando se trata de algum parlamentar aí, sei lá, de partido de esquerda, um capitão cueca da vida, o próprio Randolfo Rodrigues aí, né? Randolfo Rodrigues tá atolado aí até o pescoço desse escândalo de desvio de emendas e
E por aí vai, né, gente, tá? Sempre o Capitão Cueca, sempre esquerdistas, né, atolados nesses escândalos de corrupção. Aliado de Vorcaro tenta tirar a própria vida dentro da Polícia Federal, gente, tá? Eu fico imaginando, gente, tá? Esse homem, esse preso, ele foi preso hoje por ordem do ministro André Mendonça. Vocês vão saber quem é, eu vou colocar imagens de tudo aqui na tela para vocês, explicar nos mínimos detalhes. Esse cara deve saber muita coisa. Ele deve estar sendo pressionado de forma sem precedentes para tentar cometer um ato desse de tirar a própria vida, é porque tá tendo uma pressão muito, mas muito grande. Vocês vão saber quem é, porque eu vou trazer nos mínimos detalhes. Logo, quando vocês assistirem esse vídeo aqui, logo em seguida eu vou trazer imagens. Você sabe que aqui no canal Fabiana Cardoso a notícia é completa. É tenebroso, gente, é cabuloso o que acabou de acontecer. Aliado de Vorcaro tenta tirar a própria vida, tenta se matar dentro da Polícia Federal após ser preso pelo ministro André Mendonça. Vejam, porque é muito pior do que a gente imaginava. Por que que ele tentou se matar? Calma que vocês vão entender. Acabou de chegar uma informação da Polícia Federal de Minas. O sicário, que é um dos alvos da operação de hoje, aliado de Daniel Vorcaro, você tem o nome dele completo, por favor, Rafael? Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que dava a si mesmo esse apelido de sicário, atentou contra a própria vida. Uma informação muito grave. Gabriela Tunes é quem tem essa informação e fala sobre isso. Oi, Gabriela, seja muito bem-vinda. Por favor, nos explique isso. Oi, Raquel, boa tarde para você e para quem nos assiste. Ele tentou tirar a própria vida dentro da Superintendência da Polícia Federal, como a própria polícia nos explicou por meio de uma nota, essa nota que vocês estão assistindo aí na nossa tela. A polícia disse que, ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram um socorro imediato, iniciaram um procedimento de reanimação e foi acionado o SAMU. A equipe médica deu continuidade ao atendimento e ele vai ser encaminhado para uma rede hospitalar para avaliação médica e atendimento necessário. A Polícia Federal diz também que comunicou o ocorrido ao Supremo Tribunal Federal e que vai entregar todos os registros em vídeo que demonstraram a dinâmica do ocorrido. Então, no local havia câmeras que mostraram a situação em que aconteceu essa tentativa de tirar a própria vida dentro da Superintendência da PF em Minas Gerais. Tá aí, gente, tá? Que tristeza, gente, tá? Após ser preso por ordem do ministro André Mendonça, o capanga, tá, gente, tá? Diga-se de passagem, eu vou trazer imagem dele aqui agora, logo em seguida para vocês. Inclusive, vou colocar até agora, gente, tá? Esse que está aqui agora na sua tela. Ele é o capanga do Daniel Vorcaro. É aquele cara que recebia R$1 milhão por mês. Inclusive, hoje eu já trouxe aqui no canal todas as informações referentes a essa bomba que explodiu nesse dia de hoje, né? Várias pessoas, então, hoje teve 4 prisões por ordem do ministro André Mendonça. Dentre os presos está o Daniel Vorcaro e o capanga dele, que é esse que está aqui na sua tela. Esse capanga, que é o mais conhecido como sicário Mourão, que recebia R$1 milhão, né, do Daniel Vorcaro para fazer os serviços sujos que ele mandava. Inclusive, o Daniel Vorcaro estava pedindo para que ele quebrasse os dentes do jornalista do Jornal Globo, Lauro Jardim. Você que assistiu, se você não assistiu meu vídeo anterior, assista, porque eu trago todos os detalhes de tudo que estava acontecendo. Então, a Polícia Federal pediu a prisão dessas pessoas, desses criminosos. O PGR desconversou, disse que não era necessário, não tinha nada grave, né, a ponto de decretar a prisão, mas o André Mendonça passou por cima do PGR, foi lá e decretou a prisão mesmo assim. E agora a notícia que acaba de chegar, confirmada, gente, em nota oficial pela Polícia Federal, é que o Mourão, capanga do Daniel Vorcaro, tentou, gente, tá? Atentou contra a própria vida. Ele tentou se matar dentro, gente, da cela da polícia. Tá aqui a informação. Essa aqui, ó.
preso pela Polícia Federal, o sicário, né, de Daniel Vocário, ou seja, o capanga de Daniel Vocário, tenta tirar a própria vida. A informação que acaba de chegar está aqui, ó. Apontado pela Polícia Federal como responsável por monitorar e planejar intimidação a adversários do banqueiro Daniel Vocário, né? Luiz Felipe Machado de Moraes, o Mourão, né, o capanga, o sicário, tentou tirar a própria vida na tarde desta quarta-feira, dia 4, tá? Horas após ser preso por ordem do ministro André Mendonça. Ele foi um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada por ordem do ministro André Mendonça do STF. A tentativa ocorreu enquanto Luiz Felipe ainda estava na superintendência da PF em Belo Horizonte. Ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram todo o socorro imediato, iniciando o procedimento de reanimação. Né, gente, tá acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, informou a corporação em nota. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o investigado foi atendido no local por uma equipe médica e encaminhado ao hospital mais próximo. A corporação disse que ter enviado ao gabinete de Mendonça o relator do inquérito que apura as fraudes financeiras, né, capitaneadas pelo Banco Master, todos os registros em vídeo que demonstra a dinâmica do ocorrido. Ou seja, a Polícia Federal enviou um vídeo de tudo que aconteceu, das imagens de tudo que aconteceu, do momento em que ele tenta, né, gente, tá, tirar a própria vida. Tudo isso já foi enviado pela Polícia Federal para o próprio relator do caso, o próprio André Mendonça, que foi quem decretou a prisão dele de hoje. E o que fica aqui é o seguinte, gente, esse homem deve estar sofrendo uma pressão sem precedentes. Ele deve saber muita coisa. É claro, gente, a pessoa vai presa. Logo em seguida, em algumas semanas, é oferecido lá, ofertado, vamos supor, uma delação premiada. O que esse homem aqui deve saber não está escrito no gibi. Então, assim, é muita pressão, deve estar sendo muito pressionado, o cara não aguentou e acabou cometendo aí essa atrocidade. O que é mais grave em toda essa situação, gente, tá? A pressão pode ser tão grande que pode ter tentado dessa vez, ele não conseguiu o que quis, mas nada impede dele tentar cometer essa atrocidade outras vezes, gente, tá? Meu Deus do céu.